Olá, começando agora mais um Gestão e Inovação. Hoje nós vamos falar sobre modernização e inovação no serviço público, desafios para a gestão. Todos nós aqui somos especialistas, somos consultores, temos uma experiência, uma vivência em intervenção organizacional em ambiente público, em serviço público. Essa temática, ela diz respeito a muita gente no Amazonas. O Norte é uma das regiões do país que mais emprega servidores públicos, ou seja, o serviço público ele é o maior empregador na região Norte. No Amazonas, cerca de 85 mil pessoas são servidores públicos, municipais, estaduais, federais. Isso é um número muito importante. Os serviços públicos, quando a gente fala de servidor público, é porque ele presta um serviço público e a gente está falando dessa vez diferente dos outros programas que a gente falava do enfrentamento da crise ou de produtos ou de tecnologia, a gente está falando do cidadão que demanda serviços às vezes em situação de muita vulnerabilidade, na saúde, na educação, nos transportes. E um esforço muito grande desses governos tem sido feito, apesar, mesmo que a gente não esteja nesse momento falando de crise, mas apesar da diminuição dos recursos, os orçamentos menores, essas questões também afetam brutalmente a gestão e as respostas do poder público. Hoje nós vamos repercutir um pouco sobre o que está acontecendo e o que precisa acontecer nessas organizações para que a gente fale de eficiência, a gente fale de qualidade, a gente fale de tecnologia, a gente fale de presteza, já que do outro lado tem alguém que tem uma necessidade. E mais, só para terminar essa minha contextualização, grande parte hoje dos serviços públicos são demandados por o que a gente chama de novos entrantes. Pessoas que não demandavam isso no passado e que hoje dependem dos serviços públicos, seja na educação, na saúde, etc. Glória, eu queria ressaltar a experiência que nós temos como consultores nessa área e refletir um pouco com vocês nesse bloco os desafios para a gestão pública na questão de monitorar condições de desempenho, cultura, esses aspectos que a gente sabe que tem uma relação direta com desempenho e com satisfação. Bem, os desafios da administração pública, eles são muitos, enormes. É secular os problemas que a administração pública brasileira enfrenta. Agora, é importante que os gestores públicos, eles possam tomar para si determinadas técnicas, determinados trabalhos que já estão sendo feitos nas instituições privadas, que as instituições privadas fazem com frequência, que têm resultados positivos. O que seria isso? Tentar verificar, fazer uma pesquisa de clima anualmente ou a cada 2 anos, pesquisar sobre o clima organizacional, quais são as demandas dos seus colaboradores, porque muitas vezes a gente coloca a culpa, ou toda a culpa, que o servidor público é relapso, que o servidor público é descomprometido, mas muitas vezes, quais são as condições de trabalho do servidor público? Né? Como é que está o clima organizacional dentro dessa secretaria? E essas intervenções, o gestor, ele precisa ter essa sensibilidade de analisar esses fatores para fazer intervenções que possam melhorar a vida do servidor, do trabalhador, do serviço público, para que ele possa atender esse público com mais facilidade, com mais desenvoltura. Ele tem que se sentir bem, ele tem que se sentir fazendo parte da instituição. E como na administração pública existe uma rotatividade muito grande em relação aos processos eleitorais, isso é um problema da administração pública. Então, eu acredito que o gestor público, quando ingressa numa secretaria, quando se torna secretário, quando se torna subsecretário, ele tem que procurar saber quais são os anseios dos seus colaboradores. Daniel,
Uma das ferramentas que a gente utiliza, e a Glória tocou na questão da descontinuidade administrativa, que eu uso sempre esse termo que é nefasto mesmo, porque alguma coisa que está dando super certo, vem um novo gestor, interrompe aquilo porque quer deixar a sua marca, o seu legado, não entendendo que o que estava acontecendo era importante para a instituição e não para o seu mandato, pelo período que ele ia passar por lá. A gente sabe que uma das ferramentas mais poderosas de intervenção é a questão do planejamento estratégico, né? E o que decorre daí, que assim, os instrumentos, os produtos que decorrem daí. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, tentando traduzir, eu acho que todo servidor público, você não concorda, Glória, do que numa instituição já passou, direto ou indiretamente, já vivenciou esse momento de planejamento estratégico, mas às vezes no nível de menor envolvimento quanto uma gerência superior, intermediária, né? Assim, a importância de planejamento estratégico hoje no serviço público. Quando a gente fala de planejamento estratégico no setor público, parece uma coisa bastante distante, mas ela está cada vez mais frequente, cada vez mais sendo utilizada nos órgãos públicos. E isso, de fato, Ângela, como você destacou, é uma importante ferramenta de institucionalização desse planejamento. Normalmente se faz um planejamento para mais de 5 anos, 3, 4, 5 ou mais anos. Isso quer dizer que você gera um compromisso de metas, de programas, de projetos, não para uma gestão específica, mas por algo que vai além daquela gestão atual. Além disso, é importante destacar que quanto mais participativo for a elaboração desse planejamento, esse processo de planejamento estratégico, mais aceitação ele vai ter e, ao mesmo tempo, maior conhecimento, maior distribuição dessas informações. Adesão, né? Adesão também, né? E quando eu tenho adesão, quando eu tenho informação relacionada a esse planejamento, fica mais fácil, de certa forma, eu gerar continuidade do ponto de vista técnico, do ponto de vista dos servidores do nível operacional e gerencial. Isso quer dizer que quando há a famosa descontinuidade, ela seria combatida, então, com essa força que vem do planejamento participativo, democrático, do envolvimento das pessoas. A professora Glória, ela é doutora em comportamento organizacional, mas na UFAM ela representa a área pública. Então, ela comanda disciplinas nessa área. E eu queria que ela repercutisse um pouco com a gente, assim, hoje o fenômeno dos concursos públicos, essa febre, essa busca de estabilidade, ela dá uma demonstração de qual às vezes, não tão comprometidos com missão ou vocacionados para o serviço público, o que buscam mesmo é a estabilidade. Mas, assim, você representando um pouco essa condução de conteúdo na academia para estudantes de administração, como que você percebe o envolvimento, ainda como estudante, dessas pessoas quando eles vão ser, acho que num futuro próximo, gestores comprometidos com todas aquelas premissas que a gente falou no começo do programa? Bem, Ângela, observa-se um fenômeno bem interessante atualmente nas universidades, que é uma procura muito grande dos alunos por temas relacionados à administração pública. Por quê? Porque, na verdade, ao contrário do que a gente via há 10, 15 anos atrás, as pessoas estão muito ávidas a fazer concurso público, muito ávidas a ingressar na carreira pública. Então, as universidades têm tomado certos cuidados e têm oferecido algumas disciplinas até para viabilizar, possa preparar melhor esse acadêmico a poder ingressar no serviço público. Algumas disciplinas, elas são necessárias e, diria eu, até prioritárias que o aluno venha fazer. Orçamento público é um tema que está em todos os concursos, né? Quando a gente fala de finanças e orçamento público, a gente está falando de plano plurianual, que é a questão do planejamento da administração pública, que é obrigatório por lei se ter plano plurianual e orçamento público.
Então, os alunos buscam muito essa disciplina, Finanças e Orçamento Público. Outras disciplinas que são muito procuradas é a fundamentação, né? Administração Pública 1, Administração Pública 2, que é aquela base teórica fundamental para você poder deslanchar depois em outras temáticas, como direito administrativo, direito constitucional. Você precisa ter a base. E uma questão que a gente chama muito a atenção das pessoas que querem ingressar na administração pública, que gostariam de ingressar na administração pública, é ter essa base mais aprofundada nos fundamentos da administração pública. Porque eu vejo muitas pessoas que querem começar a estudar para uma demanda, para um concurso, 2 meses antes, e entra já especificamente em direito constitucional, mas não tem uma base do que é administração pública, quais são seus fundamentos, quais são seus princípios, o que é que norteia a administração pública, e aí ele tem um lapso, né, de informação aí que muitas vezes é extremamente crucial. Então eu vejo que na academia, a academia está sendo mais inquirida em relação a apresentar temas na área pública, e vejo também jovens e muitas vezes jovens senhores que estão em busca de ingressar na carreira pública porque tem determinadas vantagens, como também tem determinadas desvantagens, como qualquer trabalho que você vai enfrentar, mas que tem muitas vantagens e que é uma carreira muito salutar para as pessoas que gostariam de enfrentar esses desafios de forma honesta, de forma comprometida. Essas duas palavras, eu acho que criaram exatamente a minha linha de pensamento, que eu já estava aqui refletindo o que você estava falando, que é exatamente a missão, a vocação, né? A gente vê muito, usa até um termo que eu não gosto muito, que chama concurseiro. Ele presta o concurso, passa, não reconhece importância naquela instituição, vai embora, continua prestando outro concurso, e a instituição em si, que é aquilo que a gente falou na problemática inicial da prestação de serviço público e da missão e da vocação, ela fica um pouquinho de lado. A academia tem sim esse papel de formar, de instruir, de apresentar esses conteúdos formadores profissionais para que ele se prepare para o desafio, inclusive, de ser gestor no futuro. Nesse sentido, Daniel, existe também, paralelo a esse esforço que a Glória falou e que eu contextualizei na questão da visão de problema do cidadão, porque a gente não pode esquecer nunca que a gente está falando só de um serviço, a gente está falando de um público. Na verdade, a gente está falando de um cidadão que tem problemas e que recorre ao serviço público para que ele tenha algum tipo de resposta. E uma das questões que a gente tem visto, como na iniciativa privada, é o aporte tecnológico, né? Buscar soluções tecnológicas para essas questões. Exatamente. Isso tem sido uma tendência acompanhada no serviço público, mas nós temos que entender que a tecnologia pode estar tanto atendendo ao público interno, né? Vamos falar um pouco de tecnologia de gestão, como melhorar os processos internos dentro das organizações públicas, mas o que atende principalmente o cidadão é a tecnologia posta a serviço da sociedade. Por muito tempo, o serviço público foi taxado de colocar a tecnologia apenas do ponto de vista da arrecadação. Então, sempre era facilitada o pagamento de uma taxa, o pagamento do imposto de renda, né? Ou seja, formas de você arrecadar tributos ou taxas. A miopia no serviço público, né? Exatamente. E cada vez mais o que tem sido demandado é a questão da prestação efetiva do serviço por meio da tecnologia. Então, é a tecnologia que ajuda o cidadão a ter mais conveniência e comodidade e não apenas aquela situação de pagar um tributo por meio da internet, né? Que isso já é algo até bastante superado no serviço público. EGOV, né, Glória? Eu acho que é uma temática também que você aborda em sala de aula, e é legal explicar um pouquinho como é que essas coisas estão acontecendo, esses avanços. O governo eletrônico, o EGOV é o governo eletrônico. É um esforço que começou com o governo federal de transferir para, né, a tecnologia grande parte das necessidades do cidadão. Ou seja, muitas coisas que o cidadão necessita,
eu posso buscar isso na rede, na internet, sem precisar ir à repartição pública, sem precisar ocupar um servidor público. E que a gente tem uma memória ruim disso, né? De filas imensas, de pessoas em grande desconforto físico, e esse é um grande avanço mesmo quando você pode acessar alguns serviços hoje, facilitando muito a vida do cidadão. Existem já no Brasil experiências concretas, cases consolidados, que demonstram o avanço mesmo e esse empoderamento do servidor, buscando resolver as questões mais dramáticas, como nós falamos no começo, da descontinuidade, do despreparo, da falta de tecnologia. E de fato, esses cases hoje no Brasil já mostram, através de determinadas soluções, como eu vou pedir para o Daniel explicar, no caso, contrato de gestão, gestão por projetos, administração por competências, soluções verdadeiras, realísticas, acima de tudo isso, o que é possível fazer. E a gente tem assistido isso, e a gente começa a pensar em benchmark, né? Como é que a gente traz isso para acontecer em outros polos, no resto do país. Como você vê isso, Daniel? A gente tem, de fato, diversos exemplos no Brasil. Infelizmente, eles não estão assim completamente espalhados. Mais concentrados, estão diversos concentrados. Mas eu acho que cabe destacar pelo menos uma experiência bastante positiva associada ao governo de Minas Gerais, na experiência dos escritórios de projetos. Na verdade, a gente tem tido essa experiência em vários estados, secretarias de projetos especiais que tentam de alguma forma implementar os projetos daquela gestão. Essa proposta do escritório de projetos no campo público, ela é diferente, porque ela serve como um grande concentrador de todos os projetos estratégicos de determinado governo, ou melhor falando, de determinado estado. E aí isso transcende até a própria gestão atual, o que acaba mais uma vez com aquele nefasto problema da descontinuidade administrativa. Em poucas palavras, o que consiste um escritório de projetos? Basicamente, pessoas extremamente técnicas e capacitadas para gerenciar portfólios e conjuntos de programas e projetos daquele governo. Com um dos principais critérios para participar dessa equipe é não ter vinculação político-partidária. Muito bom isso, o que é um diferencial, o que é algo realmente muito salutar no serviço público, sem dúvida nenhuma. E a responsabilidade dessa equipe dentre aquelas demandas de projetos que acontecem em qualquer gestão, selecionar aqueles que atendem às metas, que cumprem os objetivos estratégicos daquele programa de governo, e mais especificamente da população. Eu fico pensando que no passado a gente viu o serviço público sempre dependendo da geração das suas próprias receitas. Hoje, com toda essa crise e competição de recursos, você instala escritórios como esse, inclusive para captar projetos, para captar soluções e captar recursos, né? Que você não tinha essa iniciativa no passado, que dependia exclusivamente de receitas, e esses escritórios de projetos, eles são estratégicos para trazer recursos internacionais que estão disponíveis, mas que as pessoas, aí depois eu vou passar para a Glória, não existia capacitação de pessoas para aprender as tecnologias de projeto e que habilitavam os governos a solicitar esses recursos, né? Então, eu acho que isso é um sinal de inovação, de modernização muito grande, né, Glória? Assim, os programas de aperfeiçoamento e capacitação nos governos são fundamentais para a gente responder à questão principal do programa, que é os desafios postos aí à gestão. Veja bem, pensando em modelos de sucesso e na questão de gestão da capacitação do servidor público, a gente pode pensar muito nas escolas de governo, né? A ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, e tem outras escolas de governo. O governo federal, quando começa a pensar numa modernização, inovação na administração pública, ele entende que, na verdade, eu tenho que fazer isso a partir das pessoas.
Mas para que as pessoas possam ter uma intervenção mais consistente, elas precisam ter conhecimentos. Elas precisam dominar determinadas técnicas. Eu preciso saber fazer um projeto, eu preciso gerenciar um projeto, eu preciso acompanhar esse projeto. Então, iniciativas que deram certo, e aqui no Amazonas isso tem acontecido bastante nos últimos 6 anos, são as escolas de governo. Aonde o governo começa a entender que a administração pública ela tem especificidades, ela tem normas e regulamentos diferentes da administração de empresas. E que para isso eu preciso treinar, eu preciso desenvolver o meu colaborador dentro dessas novas temáticas, trazendo o quê? Fazendo uma conjunção entre técnicas, teorias, práticas administrativas e práticas corretas com aquilo que a administração pública tem, que é as suas normas e sua legislação. Então, algo que é extremamente importante e que tem trazido resultados fantásticos são as escolas de governo que têm preparado pessoas para atuar de forma correta e honesta na administração pública. Nesse sentido, eu me permito, nesse momento, falar de uma experiência muito bem sucedida que eu estive à frente como presidente da Fundação Escola à época do Serviço Público Municipal e que chegou ao seu último ano de mandato com projetos importantes de capacitação e a criação de uma universidade corporativa, porque é disso que você está falando, né? De você ter o ensino corporativo específico, você usou até esse termo específico para formar essas pessoas, esses servidores, naquela ação finalística de cada secretaria, de cada segmento de governo. Não existe solução para o serviço público que não envolva as pessoas, mas existe solução e elas estão sendo trabalhadas. Nós acompanhamos muito esse universo aí de instituições buscando essa visão mais crítica, não é a mais centrada das suas atividades, e nisso está você, o servidor público, atento às mudanças do mundo, atento às mudanças locais e atento às mudanças da sua instituição. E, mais do que isso, se preparando e entendendo que você é o fator-chave para essa mudança, porque as administrações passam, os governos se alternam, mas o servidor permanece. Isso é uma das características importantes em relação à estabilidade. Olha, foi um prazer enorme falar sobre serviço público. A gente tem que voltar a falar sobre esse tema, porque nós estamos nos dirigindo a muita gente que tem um emprego público e se pergunta, né, assim, quais desafios e que fazem gestão de carreira. E esse é um dos pontos que a gente mais gosta de abordar aqui no Gestão e Inovação. Vamos ficar muito satisfeitos se você interagir com a gente. As nossas redes sociais estão aí no vídeo. Faça sugestão de pauta, faça perguntas, interaja com a gente. Isso faz o programa ficar mais rico, mais ligado e associado a você e ao seu problema. E quero agradecer aos meus colegas que participaram hoje comigo, novamente, desse debate. E agradecer principalmente a você, nosso telespectador. Até o próximo.